Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Tava com um chiadinho, mas já tirei, tá? Boa noite a todos, um abraço. Uns minutinhos a gente começa, tá? Só vou compartilhar aqui. Mais um minutinho a gente começa. Um abração a quem está chegando. Vamos nos aproximar. Prontinho. Prontinho. Ok. Vamos começar, né, pessoal? Já 20 horas. Vamos dar início, né? Fazer a prece inicial. Joia. Muito bem. Boa noite, Adilson, Seide, Maria, de Fátima, Lucimere, Sônia Andrade, Elisângela, Regina Célia. Boa noite a todos que estão se aproximando, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Vamos fazer a nossa prece. Então vamos todos elevarmos o pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ampare em mais uma noite de estudos, nos envolva na Tua complacência, na Tua misericórdia, para que nós, ainda muito necessitados, possamos galgar alguns passos na evolução através do autoconhecimento, através do exercício do nosso aperfeiçoamento a cada dia de existência. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, nos seus lares, com as suas famílias, envolvendo-os com muito amor, através da ajuda dos espíritos amigos que coordenam estes trabalhos. Que a Tua paz esteja sempre conosco e que possas também, Senhor, e principalmente, envolver os espíritos necessitados que estão em torno de nós, suplicando o auxílio. Muito obrigado por tudo. Seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar então. Boa noite a todos que estão chegando. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, na Paraíba, tá? Somos vinculados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem morar aqui por perto, né, de Campina Grande, pode vir nos conhecer um dia, participar
das reuniões públicas, todos os sábados às 16 horas, tá? A gente tem a reunião pública, passe, né? Aplicação de passe, palestra, e no final nós temos o atendimento individual, né? As pessoas que estão aí com dificuldades com a mediunidade ou com algum sintoma físico, emocional, mental, espiritual, pode nos procurar que nós temos atendido as demandas que nos chegam nesse sentido, tá? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Estamos no capítulo 12 e mais para o final da reunião mediúnica que o André Luiz está observando, nós temos os três personagens aqui, que são os três médiuns, né? A Celina, Dona Celina, a Eugênia e o Antônio Castro, que estão no final da reunião, eles estão percebendo, estão sendo preparados para perceberem e estão percebendo já algumas informações dos espíritos através da vidência. O capítulo que nós estamos estudando é clarividência e clareaudiência. Isso é a capacidade de vermos e ouvirmos, né, através dos sentidos espirituais. Ok? Então, os espíritos amigos estão preparando. O Clementino, que é o responsável pela reunião do ponto de vista espiritual, ele está preparando, através de passes, esses três médiuns, tá? Na etapa final dos trabalhos mediúnicos aqui da noite. Tá? Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos três instrumentos sob o nosso exame? Quer dizer, a reunião mediúnica é a mesma para essas três pessoas que nós estamos observando? A Eugênia, a Dona Celina e o Antônio Castro? Aí o mentor, né, o Aulus, falou: isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado grau de crescimento mental. E por isso as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo. Quer dizer, cada um tem uma peculiaridade em termos mediúnicos, né? Tem faculdades diferenciadas. E também cada um tem um crescimento mental específico, tem um amadurecimento mental específico, tem uma compreensão da vida específica, né? Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, e por isso as equações do esforço mediúnico, quer dizer, o trabalho mediúnico para cada um dos participantes de uma reunião mediúnica, né, diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. Se pegar 10 pessoas diferentes e você for perguntar como que cada uma vê a vida, cada pessoa vai dar a sua interpretação da vida, não vai? Cada uma vai dar interpretações, visões sobre a vida, do modo como ela enxerga a vida, do modo como ela interpreta, os significados que ela dá para a existência, certo? Então difere de alma para alma. Assim também a vivência mediúnica. Cada um vai vivenciar da reunião mediúnica de um prisma diferente, de um modo de perceber diferente, embora hajam similaridades, né? Por exemplo, você tem num grupo mediúnico, eventualmente você chega à casa espírita e você começa a perguntar no começo do trabalho como é que está cada um, e pode ser que vários médiuns estejam sentindo o mesmo sintoma. Então isso acontece. Você tem pessoas diferentes, mas às vezes compartilhando as mesmas percepções.
embora cada um ainda assim perceba de um modo específico. Mesmo os sintomas que os espíritos trazem, né, dos sofrimentos que eles estão vivenciando, cada médium vai perceber esses sintomas de um modo específico. Alguns vão perceber mais o sintoma físico, outros vão perceber o sintoma físico e emocional, né? Então, assim, vai variar ainda de médium para médium. Quando alguém começa a participar da nossa reunião mediúnica, quando a gente começa a ter contato com alguém que está demonstrando ter mediunidade ou necessidade de participar da reunião mediúnica, então a gente vai observando como que é a sensibilidade da pessoa. E eu não posso dizer a priori, sem ter uma vivência junto com a pessoa, não posso dizer como que é a mediunidade dela. Nós vamos ver como que a pessoa se comporta na reunião mediúnica, como é que ela reage a certos estímulos, a certas influências, né? Vamos observar e cada dia será um aprendizado diferente. Cada dia será para a pessoa e para nós um conhecimento a mais a respeito de como que é a mediunidade dela. Tá? Então, continuando, né? As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Quer dizer, às vezes você tem pessoas diferentes com faculdades parecidas ou idênticas na sua manifestação, né? Embora as pessoas sejam diferentes, né? Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las, as faculdades medianímicas. Você pode ter o mesmo tipo de mediunidade em pessoas diferentes, mas cada um vai manejar a mediunidade, as faculdades mediúnicas, cada um vai manejar, vai empregar essas faculdades de uma forma diferente. Tá? Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Então, você pega um modelo, né, uma aula de pintura lá e vários pintores estão se baseando naquele modelo, né? Todavia, cada artista fixá-lo-á na tela a seu modo. Cada um vai pintar, aqui o pintar é pintar mesmo, literalmente, né? Nesse exemplo do pintor e do modelo aqui. Cada um vai pintar o modelo conforme a sua preferência, né? Ao seu modo, né? Uma lâmpada exibirá claridade lirial em jato contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Aí o exemplo da lâmpada e dos filtros que você pode utilizar. Então você tem a mesma lâmpada, mas você tem filtros diferentes, né? Vamos usar então o exemplo da foto, né? Vamos usar o exemplo da foto, já que a gente está acostumado agora nos celulares, né? Você usa os filtros, né? Conforme você queira. A foto é a mesma, mas os filtros que você usa, as colorações que você vai dar, se é vintage, se é mais quente, hot, se é frio, né? Cold, né? É assim. Aí, então, você vai ter filtros diferentes, né? Conforme o seu gosto. Tá? Na mediunidade também é assim. Por isso que as preferências individuais e o jeitão de cada médium, de algum modo, interfere no resultado final da mediunidade, nos fenômenos mediúnicos. Tá? De algum modo, o jeitão do médium, as preferências do médium, as afinidades do médium, o vocabulário do médium, né? De algum modo elas pintam com uma coloração específica, emocional, né? Intelectual. Nós estamos pintando conforme os nossos gostos, né? Conforme o material que cada um de nós
traz em si, até inconsciente, até inconscientemente, né? Nós acabamos expressando isso na hora da comunicação mediúnica, certo? E não tem problema a princípio, tá? A grosso modo, sim, a princípio não há problema, tá? E isso é natural que aconteça. Nós só precisamos compreender que isso acontece. Até para a gente não desqualificar, para a gente não desqualificar as mediunidades, porque aparecem elementos do médium, por exemplo, né? Não há como a gente desqualificar só porque aparecem certos elementos do médium. Às vezes palavras que o médium costuma usar, né? Ou um jeito específico de falar, tá? Vai aparecer na comunicação. Por quê? Porque o médium está sendo um instrumento. E a comunicação mediúnica é sempre uma comunicação medianímica, ou seja, é sempre uma parte, uma mistura do anímico, ou seja, características do próprio médium, com o mediúnico, que seriam características do espírito que está se comunicando, tá? Então é sempre uma comunicação medianímica, né? E não tem problema que seja assim não, tá, pessoal? Ok. Muito bem, vamos ver aqui. Tá certo. Qualquer dúvida aí vocês vão colocando, tá? Se a gente puder, né, tirar as dúvidas, a gente vai fazer o possível aqui. Certo? Vamos lá então? Ok. Mediunidade é sintonia e filtragem. Mediunidade é sintonia e filtragem. Ok? Aquilo que a gente estava falando, né? Não tem jeito de ser diferente. Quer dizer, você sintoniza, a sintonização é importante, você sintonizar com o espírito de luz ou o necessitado, mais comumente com o necessitado, né? Então, é a sintonia e a filtragem. Por que filtragem? Porque sempre nós seremos um certo filtro, filtrando os estímulos que a gente recebe, ok? Sejam de comunicações elevadas, sejam de comunicações necessitadas, nós sempre seremos um determinado filtro. Nós somos um filtro perante a vida, nós observamos a vida conforme os nossos pensamentos, sentimentos, né? Ok? Nós somos esse filtro, né? Tá? Então, cada espírito vive... mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Então, cada espírito vive entre as forças com as quais se combina. Então, de certo modo, pessoal, não está errado isso, está certo, né? O que o Aulo está falando aqui. Cada um de nós vai viver na psicosfera, né? No âmbito em que nós criamos, conforme os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, concepções, nós criamos o nosso ambiente particular. Nós atrairemos pessoas, nós sentiremos mais ou menos facilmente ou dificilmente impressões dos espíritos conforme o nosso campo vibratório. Tá? Aqueles que entram em sintonia conosco. Até no âmbito dos necessitados, nós temos aqueles que se afinizam mais e que nós mais facilmente percebemos determinadas categorias de espíritos.
entendeu? Nós nos afinizamos, eu posso me sintonizar mais com suicidas, dependendo da minha história passada, dependendo das minhas características, eu posso me sintonizar facilmente com suicidas. Posso me sintonizar facilmente com alcoólatras. Né? Por quê? Porque muitas vezes eu tenho conteúdos dentro de mim, eu tenho uma sintonia específica, às vezes de outras vidas. Às vezes não tem nada a ver até com essa vida. Né? Eu sou uma pessoa que não bebo, tal, mas eu tenho no meu histórico um comprometimento com a bebida. Então pode ser que eu inconscientemente eu sintonize mais facilmente com esse tipo de espírito. Tá? Eu tenho um compromisso com esse tipo de espírito. Ou no campo sexual, afetivo, no campo da agressividade, né? Da violência. Então eu sintonizo com esses espíritos violentos, agressivos. Né? Então, de certo modo, todos nós estaremos sintonizando com aqueles, né, que de alguma forma tenham a ver conosco. Isso não em caráter absoluto, né? Não em caráter absoluto, e até as pessoas não devem se sentir intimidadas. Mas se eu der comunicação de certo espírito, vão achar que eu sou assim. Né? É um dos medos que o médium tem, né? Se eu der comunicação de certo espírito, de um homossexual, por exemplo, no plano espiritual está cheio de homossexuais, assim como na Terra, ou vocês acham que não? Né? Existe, mas a pessoa, o médium, pode ficar meio... Se é um homem que é médium, né? Eu sou médium, eu já dei comunicação de espírito homossexual, né? O modo de falar, o modo de sentir as coisas e tal, deu para compreender como que ele era, né? Mas a pessoa, o médium, pode ficar intimidado, né? Fala assim, se eu der comunicação de tal espírito, vão achar que eu sou assim, que eu tenho ligação com esse tipo de espírito. E a gente não deve se preocupar com isso. A gente não deve se preocupar com isso, tá? Até porque a coisa não é tão matemática assim. Nós estamos ali para ajudar. E os espíritos que de alguma forma têm compromisso conosco, que nós temos compromisso com eles, né, de ajudá-los, nós estamos ali para ajudar. Não importa o espírito que seja, a condição dele que seja. Tá? Aí eu tenho que me livrar de preconceitos, né? E é um trabalho mesmo que o médium precisa fazer, é de vencer preconceitos, estar aberto às possibilidades. Né? Não ter receio de expor a sua faculdade de um modo equilibrado, né? Mas para ajudar as pessoas que estão ali precisando no plano espiritual. Tá? Isso é muito importante, né? Ok? Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médiuns, meu colega inquiriu ainda: a clarividência e a clareaudiência acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? A pergunta do Hilário, né? A clarividência e a clareaudiência estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Quer dizer, a clarividência, a clareaudiência tem a ver com os olhos e os ouvidos da criatura encarnada? Estão localizados nos órgãos da criatura encarnada? A gente sabe que não, né? Vamos ver a resposta do Aulus aqui para o Hilário, né? Aulus acariciou-lhe a cabeça e acentuou: Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Né? O Aulus, com toda a paciência, com todo o carinho, falou: Hilário, a gente percebe mesmo que você está começando o seu estudo superior, né? Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Tá? Então, vocês entenderam? Os olhos e os ouvidos estão para nós como aparelhos de complementação.
Né? Na verdade, né, se a gente for analisar bem, não seriam nem aparelhos de complementação, né? Seriam aparelhos de redução. Não seriam ampliadores. Na verdade, seriam redutores, né? Porque quando a gente ouve com os ouvidos espirituais, nós ouvimos além do ouvir material. Quando nós vemos com a visão espiritual, nós vemos além da visão material dos olhos. Entendeu? Então não são ampliadores, na verdade eles são redutores, né? A gente usa os olhos físicos porque a gente não teria condição na matéria de ver espiritualmente, ver com a alma toda, né? Ver com a alma toda. A gente precisa de 2 buraquinhos para a gente ver. A gente precisa de 2 buraquinhos para a gente ouvir. A gente precisa de 2 buraquinhos para sentir o cheiro, né? Só que o espírito, ele percebe como um todo as percepções, a visão. Tanto que uma pessoa em transe, dependendo das faculdades que ela tem, você pode colocar um livro aqui na nuca dela, você pode colocar um livro aqui na sua nuca e ela vai ler o livro. Por quê? Porque ela não está lendo pelos olhos, ela está lendo pela alma. Entendeu? Tem até estudos interessantes, né? Descobriram uma pessoa lá que tinha sido cego de nascença e lia. Você colocava o livro, a pessoa lia. E era cego de nascença. Né? E estava cego. E conseguia ler. Como é que a ciência vai explicar isso? Né? Se os olhos estão cegos e é de nascença e sempre foi cego, e coloca um livro lá na frente da pessoa, a pessoa lê. É por quê? Porque o espírito não precisa, na verdade, dos olhos, nem dos ouvidos. Eles funcionam como uma certa restrição. É lógico que essa pessoa que eu estou falando tem uma capacidade maior, assim, como os médiuns, né, tem uma capacidade de ver com os olhos espirituais, ver com a alma, né, ouvir com a alma. Nós não temos, via de regra, essa condição agora, eu não tenho, por exemplo, né? Então, quando eu estou na matéria, a minha visão espiritual ela está restrita aqui à vida material. Entendeu? Porque eu preciso dos meus olhos para ver, preciso dos meus ouvidos para ouvir. Assim como a maioria de vocês aqui, né? Mas quem é médium com capacidades mais desenvolvidas, vê a matéria e vê os espíritos também. Ouve a matéria e ouve os barulhos espirituais também, né? Ok? Toda percepção é mental, continua o Aulus falando. Ó, toda percepção é mental. E aqui o mental a gente não pode nem entender como cerebral, porque mente e cérebro são coisas diferentes. Tá? Mente é uma coisa, cérebro é outra. Cérebro é a estrutura do sistema nervoso central, material, portanto, pertencente ao sistema nervoso, né, ao corpo físico. Mente é a estrutura energética, é a estrutura psíquica que transcende a matéria. Continua após a morte da matéria, a morte do corpo. Tá? Tanto que os espíritos têm a sua mente, né? Eles expressam a mente deles, né? O pensamento deles, tá? Além do corpo, né? Além da morte. Certo? Então, toda percepção é mental. Né? É lógico que quando nós estamos encarnados, passa pelas estruturas fisiológicas, os sentidos, passa pelo cérebro, perispírito, chega à mente, e aí da mente vem a resposta, passa pelo perispírito, né? Passa pelo cérebro, e aí eu formulo, né? Eu falo materialmente, ok? Mas quem sente em verdade é a mente. Eu posso estar aqui, a minha mente sobreposta ao cérebro, né? Ou não. Ou minha mente está aqui fora, vagando. Na verdade, no Livro dos Espíritos, a gente vê a informação que o nosso
nós estaremos efetivamente onde o nosso pensamento estiver. Nós efetivamente estamos onde está o nosso pensamento. Se eu estou aqui com vocês, mas a minha mente está vagando, na verdade só o corpo que está aqui. A minha mente já foi embora, já está em outro lugar. Tá? Toda percepção é mental. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver por meio de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados, que é aquilo que eu estava falando. Né? Se forem treinados, tem que ser bem treinado aí, né, para conseguir isso aí, né? Suficientemente educados nesse sentido, né, poderão ouvir e ver além da matéria. Né? É que a gente não exercita muito isso. Porque a gente acaba se acomodando à visão, à audição, aos sentidos, né? Sai mais barato para a gente a gente se acomodar, né? A gente se acomoda às percepções materiais aqui, né? E não exercita as percepções espirituais. Né? A gente se acomoda, né? Mas em casos de necessidade, como a gente vê no caso de cegos, né? Deficientes visuais, deficientes auditivos, tal, aí eles são forçados a desenvolverem outros potenciais. E desenvolvem, né? A gente sabe que desenvolvem, né? Tá? Certo. Vamos ver aqui. A Edilúcia colocou: eu quero desenvolver, como iniciar? Então, Edilúcia, a questão é o seguinte, né? Nós precisamos nos aproximar da casa espírita, precisamos nos aproximar dos estudos da casa espírita, né? Com vistas a participarmos de grupos mediúnicos, tá? Com vistas a participarmos de grupos mediúnicos, né? E aí, nós vamos observando qual é o nosso potencial. Tem pessoas que já sabem que possuem um potencial mediúnico, né? Tem pessoas que já têm, inclusive, sofrido com algumas situações mediúnicas que vivencia, né? Mas tem pessoas que nem se conhecem do ponto de vista mediúnico. Talvez até sejam médiuns. E até não associa as coisas que percebe com mediunidade, mas às vezes até já percebe bastante coisa. Né? Numa reunião mediúnica, a gente vai aprendendo a se observar, a gente vai aprendendo a relacionar certos sintomas com a influência espiritual. Né? E aí, de repente, a gente vai percebendo um potencial mediúnico. Tá? Via de regra, a gente não deve, assim, forçar as faculdades mediúnicas, né? Deve ser um desenvolvimento natural, fruto do estudo, fruto da participação, fruto do desejo de ajudar. A gente querendo ajudar, a gente querendo se exercitar, querendo aprender, isso vai aparecendo naturalmente, ok? Então é importante a gente estudar e procurar ter vivências, né? A gente querer participar de grupos mediúnicos, que aí você vai se sintonizando com a casa, com o grupo e tal, e querer ajudar. Isso é o mais importante. Porque pode ser que no decurso da reunião mediúnica, você não sinta propriamente o desabrochar de uma mediunidade. Pode ser que você ajude mesmo mais na vibração, mais na oração, mais no diálogo com os espíritos, tá? Eu falo isso por quê? Porque muitas pessoas acabam se frustrando, às vezes não se sentindo úteis, e na verdade são úteis, porque todos os participantes da reunião mediúnica são úteis, né? Mas a pessoa se acha inútil porque não dá passividade, porque não incorpora, por exemplo. E não há motivo para a gente sentir dessa forma. Todos são úteis no contexto da reunião mediúnica, tá?
Então eu diria para fazer assim, né? Para focar no estudo e buscar a prática mediúnica, onde você vai observar os outros médiuns, vai ir aprendendo, vai se observando, e aí, quem sabe, né, vai surgindo um potencial mediúnico, tá? Colocado aqui, seria uma missão. Quando vem a mediunidade, quando você sente que há esse potencial, você vai sentindo coisas específicas que induzem, né? Ou você sente que você precisa participar de uma reunião mediúnica. A gente sente isso, a gente sente uma vontade. Eu tenho curiosidade na área mediúnica desde criança. Os meus pais iam para o centro espírita, na reunião mediúnica, e eles voltavam e eu ficava fazendo pergunta, fazendo pergunta. Só queria saber o que tinha acontecido, eu ficava querendo saber das coisas e tal. Né? Então hoje eu vejo que eu já trazia dentro de mim essa curiosidade, essa vontade muito grande de me aprofundar nesse campo. Né? E com 17 anos eu comecei na reunião mediúnica, né? E não parei mais, né? Há 30 anos atrás. Então, mas também nunca tive pressa. E nunca fiquei ansioso, porque eu quero ser médium. Não, eu quis trabalhar na reunião mediúnica. O meu intento era ajudar. Como eu seria útil, como eu seria aproveitado, isso os espíritos queriam me encaminhando. Eu estava ali para ajudar. Né? Então comecei aplicando passe, né? Cuidando da água fluida, às vezes a gravação das comunicações, tal. Com o tempo fui fazendo doutrinação. Né? Depois, passados uns 10 anos, aí, comecei a ter algumas percepções mais claras no campo mediúnico, né? Inclusive a psicofonia, tal. Mas isso com o tempo, bem lentamente, né? Então todos nós, quando sentimos esse arrastamento para esse campo, né, todos nós temos uma missão, temos um planejamento nesse sentido. Ninguém vai parar numa reunião mediúnica à toa, não. Né? Só que tem aqueles que acabam não querendo continuar. Né? Tem pessoas que, né, às vezes ficam muito preocupadas, com medo do que pode acontecer participando de um grupo mediúnico, e não se justifica isso, né? Mas às vezes acabam desistindo de uma forma injustificável, né? Tá? Ok. A Vera Lúcia colocou: eu sinto quando uma pessoa está com problemas e sempre me aproximo dela, né? Então, é uma percepção que você tem, né, Vera Lúcia, que pode ser muito útil quando exercitada, né? No campo mediúnico, por exemplo, isso aí pode ser bastante útil se você treinar a sua percepção, né? Maria José perguntou: você se assustou na primeira vez? Não, Maria José, não, embora nós tivéssemos no nosso grupo, já trabalhei assim durante muitos anos com pessoas com mediunidades bastante ostensivas assim. Hoje eu vejo até que mediunidades até um tanto desequilibradas ou precisando de uma educação melhor da mediunidade, de si próprios, né? Grandes amigos a gente fez, trabalhamos juntos e tal. Mas hoje eu analiso, né? Que eu participei de grupos assim com atividades muito intensas e talvez até assustadoras, né? Para as pessoas com as quais a gente participa hoje, dos grupos que eu dirijo, hoje, talvez, se elas presenciassem coisas que eu presenciei, né, comunicações da intensidade do que eu presenciei, talvez elas até se assustassem bastante. Né? Para mim foi interessante porque foi ajudando a calejar, vamos dizer assim, né? Do nível de dificuldade que a gente pode encontrar com médiuns, com espíritos, com tipos de reunião que exigem bastante, né? Então, é lógico que às vezes você tá meio desprevenido, né? Concentrado, e um médium ainda meio desequilibrado, meio deseducado, vamos dizer assim, bate na mesa, que não deve fazer, mas às vezes acontece, lógico que você leva um susto, né? Você dá um pulo na cadeira, né? Você está ali concentrado, tá? O médium, eu não queria estar aqui, não sei o quê. É lógico que você assusta, né?
Tem certas situações que impressionam a gente assim, né? Mas é mais por conta, frequentemente, de uma certa necessidade de maior educação do médium, que se permite, às vezes, certas manifestações de gritos e, né, e bater na mesa e tal. Então tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo que precisa um pouco mais de educação mediúnica. Né? Tem a necessidade do espírito? Tem. Mas eu já vi muitas comunicações de espíritos muito necessitados, sem manifestações tão ruidosas, tão barulhentas, tão descontroladas. Você entende? Então isso acontece também, né? Da gente encontrar médiuns que precisam se educar mais, tá? Mas isso é uma outra questão, né? Mas não é o nosso foco central aqui, né? A Maria Medeiros, por que eu choro? Por que eu choro muito quando eu vou ao centro? Isso é ruim? É a tua sensibilidade, Maria. Tá? Você está captando, ou você pode chorar por emoções boas, e tem gente que chora de emoção, assim, está em êxtase, entra no centro e sente aquela vibração maravilhosa e tal, e vai às lágrimas. E tem pessoas que sentem a vibração dos necessitados que estão no centro, dos espíritos revoltados que estão lá. Então pode também ter manifestações emocionais dependendo do tipo de sintonia. Mas você está percebendo coisas, né? Você está sentindo. Você deve ser bem sensível. Ok. Uhum. Deixa eu ver. Ok, vamos lá. Vamos estudar mais um pouquinho, né? Temos um pouco de tempo ainda pela frente, né? Vamos continuar aqui. Então, surdos e cegos, né, convenientemente educados, podem ver e ouvir além da matéria, né? A onda hertziana, as ondas de Hertz, né, que é uma frequência específica, uma faixa específica de frequência, né, usada no rádio, por exemplo, né? A onda hertziana e os raios X, que são raios radioativos, né, vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Tá? O que ele quis dizer aqui? Que nós estamos cercados por ondas de todos os tipos. Uma vez eu fiz uma tabela com as frequências, né, começando das frequências do cérebro. A primeira frequência que nós temos, pessoal, basicamente, frequência, né, é quantas vezes num certo período que acontece aquela batida, por exemplo. Né? A primeira frequência que nós temos é a frequência cardíaca, né, que é basicamente em torno de uma batida por segundo. Né? Aí nós temos as frequências cerebrais, por exemplo, a frequência alfa é 7 a 8 ciclos por segundo. Né? Beta é mais elevado que isso, né? Delta é mais baixo e tal. Então aí eu fiz uma tabela com essas frequências, né? Aí vai indo cada frequência frequência de sons. As nossas falas, né, se tornam audíveis porque elas vibram numa certa frequência. Né? Você tem os infrassons. Os infrassons nós não ouvimos. Mas os tremores de terra, por exemplo, são os infrassons. Os animais, eles ouvem. Tem certas frequências de tremor que os animais percebem, nós não percebemos. Né? E nós temos os sons que nós conseguimos captar, não me lembro agora qual é a faixa, tá? Mas facilmente vocês pesquisam aí. Você tem aqueles ultrassons. Eu fiz um ultrassom do bebê. Você usou um aparelho que, através do ultrassom, do som que está acima da capacidade nossa de ouvir, entra na faixa do ultrassom, que é usado para fazer exames, ultrassom, né?
nós não ouvimos, mas é um som, né, numa frequência específica. Aí você tem as cores, né, as cores também. Você enxerga do vermelho ao violeta. Tá? Abaixo do vermelho, o que a gente tem? A gente tem um infravermelho. Né? Infravermelho que não sei se usa ainda, mas se usou muito na fisioterapia, tal, né? O infravermelho, tem aquele aparelhinho, né, que solta aquela luz vermelha. Mas eu vejo o vermelho. Você vê o vermelho, você não vê o infravermelho. O infravermelho você só sente em forma de calor. Né? Aí você tem as cores do espectro, né, as cores do arco-íris, né, do espectro visível para nós. E aí você tem o violeta, aí você tem o ultravioleta. Aí já saiu do espectro visível, você não vê mais. Você só vê até o violeta. Passou do violeta, entra no ultravioleta, aquilo que está acima do violeta. Aí os raios ultravioletas vocês já estão acostumados. Também queima, né, prejudica a gente, gera câncer e tal, em grande quantidade, né? Mas nós não enxergamos o ultravioleta. E assim, pessoal, nós entramos nas micro-ondas, nós entramos nas ondas hertzianas, nos raios-x, nas ondas gravitacionais, né? Aí as ondas radioativas. Então você tem toda uma classe, as faixas, né? As ondas televisivas. Olha que coisa extraordinária, né? Hoje em dia é uma coisa que a gente se acostumou, mas como que pode, né? Nós ligarmos um aparelho, uma televisão, e a gente captar imagem e som que estão sendo transmitidos através do espaço. É tão óbvio para a gente, é tão comum hoje, tão corriqueiro, que a gente não para pensar. Mas olha que extraordinário, o que nós estamos fazendo aqui agora também é transmitido através de ondas. Nós estamos aqui, cada um num lugar do planeta, e nós estamos nessa única faixa, nessa onda de vibração que nós estamos captando. Entendeu? É maravilhoso isso, né? E essas ondas todas, elas percorrem o espaço e atravessam os nossos corpos. E muitas vezes, quantas ondas estão atravessando os nossos corpos, a nossa mente, e nós não estamos captando? Né? Então, quem que é o médium? Um médium é um aparelho com condições neuropsíquicas específicas, captando imagens, pensamentos que os espíritos transmitem. Aí já não é mais tão absurdo assim, né? Você imaginar que alguém pode captar pensamentos, sons, né, vibrações que um espírito transmite. E o médium capta. Ele tem condições neuropsíquicas para isso. Ok? É isso que o Aulo está dizendo aqui. Certo, pessoal? Está ficando claro? Né? Por isso que a gente capta as induções dos espíritos. Né? Eles projetam telas mentais para nós, aquilo que eles querem que nós pensemos. Tanto os espíritos amigos quanto os espíritos infelizes. Né? Com a diferença que os espíritos infelizes, eles se impõem sobre nós. Então eles fazem esse processo de uma maneira impositiva, de uma maneira a forçar que a gente fique só com aquela imagem no pensamento, aquela monoideia, né, que fica ali girando a nossa mente, aquela preocupação, aquela tensão, né, e vão nos induzindo para situações problemáticas. Tá? Esse é o princípio da obsessão. É o princípio da ligação mental e da indução hipnótica, através de clichês mentais que eles vão enviando para os obsidiados. Né? O médium, qualquer que seja ele capta essas vibrações. Só que ele trabalha com isso, dando vazão ao que ele está percebendo na reunião mediúnica. E aí a gente começa a conversar com o espírito que está projetando aquelas energias, aqueles pensamentos. Tá? Essa é a diferença, né? Certo? Deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo aqui.
Maria José está perguntando aqui, né? Quer dizer que os espíritos leem nossos pensamentos? Podem ler, não todos, né? Mas os espíritos mais afeiçoados ao poder que eles têm, né? A condição de conhecimento que eles têm, podem ler os nossos pensamentos, podem revirar, inclusive, o nosso inconsciente, tá? Podem perscrutar o nosso íntimo, né? Assim como nós podemos também sintonizar com o pensamento deles, né? Certo? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitara a lição, mas objetou reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o tão somente pelo processo curial de percepção na Terra, né? Curial de acordo com as normas, né? Apropriado à percepção da Terra, né? Então, veja bem, ele está perguntando para o Aulus, né, o Hilário, se a Dona Celina ela está percebendo o espírito, né, o irmão Clementino, e ouvindo ele somente pelo processo de percepção da Terra. Então, se ela está vendo e ouvindo apenas pelos olhos e ouvidos da Terra, ou está entrando em jogo processos mais espirituais aqui mesmo, né? Vamos ver a resposta dele. Sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor pelos condutos auditivos. Então não é que ela está exatamente ouvindo pelo ouvido. Ela tem a impressão de estar ouvindo porque ela está habituada a ouvir pelos ouvidos. Tá? Então ela tem a impressão de estar ouvindo pelo ouvido, né? E supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Tá? Então a gente tem a impressão de ouvir e ver pelos ouvidos e pelos olhos, mas quem percebe é o cérebro. E na verdade não é o cérebro que percebe, na verdade é a mente, como a gente já explicou, né? Então, em essência, a Dona Celina ela está vendo e ouvindo com a mente. Mas ela tem a impressão de estar vendo e ouvindo pelos olhos e pelos ouvidos. Então, pelo jeito, ela deve estar com os olhos abertos. Né? Porque senão o Hilário não perguntaria se ela estava vendo com os olhos. É porque ela estava com os olhos abertos. Se ela tivesse assim, é claro que ela estaria vendo só espiritualmente, mas ela devia estar com os olhos abertos e o Hilário percebeu isso. Né? Então ele perguntou, né? Uma curiosidade, né? E aí o Hilário responde, fala, ela tem a impressão de estar vendo pelos olhos, mas na verdade ela está vendo com a mente. Né? Vendo com o espírito, né? Com a alma. Certo? Sorrindo, ajuntou, vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado cada noite, durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais, na experiência que chamam vida de sonho. Né? Então o Aulus está explicando para o Hilário ainda, né? Você tem uma prova disso quando vocês se desligam do corpo à noite, na hora do sono. Né? Vocês se desligam, continuam vendo e ouvindo no plano espiritual sem o auxílio dos órgãos. Né? E baixando o tom de voz acrescentou, somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inumeráveis formas de energia
que não são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas, que é o que eu estava falando, né? Quer dizer, a gente é atravessado por trilhões e trilhões de raios todos os momentos e nós temos uma pequenina capacidade de apreensão dessas ondas que nos perpassam, né? Nós temos uma capacidade muito limitada, mas apropriada às nossas necessidades. Por isso que o Hermínio Miranda fala, e com muito acerto, e a gente concorda com ele, que o nosso cérebro, por exemplo, é um aparelho que restringe. O nosso cérebro é um redutor, na verdade. Assim como todo o nosso corpo é uma resistência. Nosso cérebro é uma resistência, todo o nosso corpo é uma resistência que visa reduzir, né, a nossa capacidade perceptiva. Por exemplo, no plano espiritual nós lembrávamos de muita coisa. Nós lembrávamos dos erros cometidos, nós lembrávamos das oportunidades perdidas, das pessoas prejudicadas, nós lembrávamos de outras encarnações e tal. Aí vamos reduzir a capacidade de percepção. Reencarna, reduz a capacidade. Pronto. Voltei a ser criança, não lembro mais nada, ou quase nada. Posso ficar um pouco mais tranquilo. Agora vou fazer meu desenvolvimento normal, mais ou menos normal, né? E minha vida agora é a vida material. Não é a vida das outras encarnações. Não são as lembranças de como é que eu estava no plano espiritual, né? Então houve uma redução de percepções. E aí os espíritos explicam, né, que mesmo que a pessoa tenha mediunidade e que ela tenha um exercício bastante grande com a mediunidade, ela via de regra não pode passar de 30% da percepção da realidade espiritual. Senão está sujeito a enlouquecer. Se o médium percebe mais do que 30% da realidade espiritual, ele está sujeito a se desequilibrar. Por isso que tem muitas pessoas que começam a se desequilibrar, porque elas estão muito abertas, percebendo muita coisa de uma forma desorganizada, a pessoa começa a ficar maluca, né? Então a gente observa que em muitos casos os espíritos vão ajudando a organizar aquela percepção. Então vai organizando, vai restringindo até, de certo modo, né? Depende do caso, tá? Mas tem casos que a pessoa estava lá muito aberta, percebendo muita coisa ao mesmo tempo. É como se fosse um rádio sintonizando um monte de frequências ao mesmo tempo. Você imagina a confusão que fica na mente da pessoa, né? Aí vai organizando, né? Vai organizando a visão, vai organizando o ouvido, né? A audição, a clareaudiência, tal, né? Aí a pessoa vai conseguindo dormir melhor, vai conseguindo viver melhor a sua vida material, sem tanta interferência, né? Isso acontece, como a gente tem explicado, até por uma questão de acúmulo de força mediúnica. Você vê como tudo se encaixa, né? Pessoa que não sabe, ela produz força mediúnica, é médium, produz força mediúnica, mas não sabe como dar vazão a essa força. Então ela fica acumulando força mediúnica. E aí ela começa a perceber um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando vai regularizando o fluxo mediúnico, através do bom uso da mediunidade, através dos exercícios da mediunidade, na casa espírita, no grupo mediúnico, tal, ela vai regularizando o fluxo mediúnico, aí começa a normalizar a coisa. Aí ela já consegue estudar melhor, participar dos cursos melhor, ela já aproveita mais, tal, porque a gente está ajudando a regularizar o fluxo mediúnico. O que é o fluxo mediúnico? É a quantia que ela produz e a quantia que ela gasta. Então você tem um fluxo da força mediúnica de uma forma harmônica, né? A quantia que ela produz e a quantia que ela gasta. Então ela consegue viver melhor. Tá? Certo? Vamos ver se vocês estão colocando alguma dúvida aqui.
A Jaque Bittencourt. Boa noite. Minha filha de 2 anos começou a me dizer que tem uma moça na nossa casa. Tem 2 dias seguidos que ela me chama para contar. É possível? Sim, é possível. Ela deve estar percebendo alguém. Não precisa se assustar, não precisa se desesperar, mas é possível, né? Eu já atendi muitas crianças e atendo, né? Trabalhei em posto de saúde atendendo, né? Centenas de crianças. A gente vê que é muito comum. E tem crianças que têm uma percepção danada, viu? Espiritual. E às vezes não é acreditada, né? Não é levada a sério, né? A pessoa não é acreditada, a criança, o jovem, muitas vezes a família não acredita. Deixa de bobagem, menino, né? E a criança está lá falando a verdade, está percebendo mesmo, né? Só que não consegue expressar da forma adequada, às vezes não consegue, né? Quando é muito pequena a criança é mais difícil, tá? Mas a criança que começa a assustar do nada, por exemplo, entra em certos ambientes, começa a assustar. Tem criança que percebe muito, né? Eu tenho um em casa, por exemplo, que percebe muito. Um médiumzinho de 2 anos e meio aproximadamente, que percebe muito, somatiza muito, inclusive. Às vezes começa a somatizar um certo problema de pele, por exemplo, né? Aí minha esposa percebe a presença de um espírito próximo ao menino tentando fazer mal, tá? A gente ajuda o espírito, aí começa a melhorar, né? E vários outros tipos de problemas que começam a surgir, a gente percebe que ele é muito sensível, né? Então isso acontece mesmo, né? É bom assim vocês ouvirem isso. A gente vive isso constantemente. Eu vivo isso há décadas assim, com muita frequência. Mas é novidade para muitos de vocês, né? E é importante que ouça isso para utilizar também o recurso do passe, da prece, do evangelho. Leva na casa espírita para tomar passe. Criança pequena, maior, jovem, né? Leva na casa espírita para tomar passe, né? Faça tratamentos, né? Você busque tratamentos. Leve com seriedade essas buscas espirituais, porque você só tem a ganhar com isso, tá? A influência espiritual, ela é muito maior do que a gente gostaria, do que a gente acreditaria. Cada vez eu percebo que é maior do que eu acreditava, maior do que eu imaginava. E conforme o tempo vai passando, eu vou percebendo que é muito maior do que eu imaginava, tá? Então, é algo que a gente deve levar com seriedade. Não dê bola, não deem bola, não liguem para as pessoas que só focalizam na matéria. Lógico que nós vamos levar para os tratamentos materiais, para os médicos, psicólogos, terapeutas vários, né? Clínico geral. Lógico que vamos fazer os exames necessários, tal. Mas considere também que não é apenas matéria, tá? Existe muito mais do que a matéria. E por isso justamente que a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, porque a gente leva em consideração que a vida é muito mais do que a matéria. No campo psicológico, por exemplo, né? Na psicoterapia a gente consegue ajudar porque a gente consegue falar sobre mediunidade, consegue falar sobre os sintomas que a pessoa sente numa outra perspectiva, né? Unindo os conhecimentos da psicologia com a mediunidade, né? Porque é muito forte essa relação de uma coisa com outra, né? A gente atende online, por exemplo, e presencialmente, né? Mas muitas pessoas online, muitos pacientes de outros países que não tem casa espírita por perto, né? Às vezes a única casa espírita é aqui na internet, aqui nos estudos, entendeu? Então é difícil. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente usufrui de uma estrutura enorme de casas espíritas, de possibilidades de grupos mediúnicos, de tratamentos específicos. Então vamos aproveitar. Às vezes a gente só precisa atravessar a rua. Tem até um livrinho do Richard Simonetti que chama Atravessando a Rua, né? Que é justamente a história de uma pessoa que morava na frente do centro. Às vezes a gente só precisa atravessar a rua. E tem gente em outros países que estão passando apurado porque não tem grupo mediúnico, não tem casa espírita, né? Então a gente tem que aproveitar, né? Nós nascemos no Brasil, temos essa oportunidade maravilhosa
Vamos aproveitar os recursos, né? Às vezes a gente fica protelando ir no centro, protelando trabalhar com a mediunidade, protelando fazer os estudos, os cursos, né? Até quando a gente vai protelar? Até não ter mais saúde? Até não conseguir sair mais de casa? Até ir morar num lugar onde não tenha lugar, onde não tenha casa espírita? Vamos aproveitar, né? Certo? Pessoal, já estamos na hora, né? Vocês desculpem não responder todas as perguntas, mas as que é possível a gente vai respondendo, tá bom? O importante é a constância, né? Que a gente vai convivendo aí a gente vai se conhecendo melhor, vai sendo possível a gente estreitar mais o nosso contato, né? Vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo novamente, né? Pela oportunidade de estarmos juntos, de usufruirmos dessa convivência que nos faz permutar energias tão gostosas, tão saudáveis, tão positivas, que acalentam o nosso coração, que aliviam a nossa alma, que harmonizam as nossas células físicas, que nos dão um estímulo para vivermos, para produzirmos e para superarmos toda e qualquer dificuldade. Abençoa, Senhor, todos os lares, todos os irmãos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E que nesta noite possamos descansar do corpo e espiritualmente aproveitarmos para as vivências sublimes da vida espiritual. Muito obrigado por tudo. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima, né? Quinta-feira estaremos juntos novamente. Um abração. Até mais.